Apocalipse, capítulo 14, versículo 9. Versículo 9. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Vejam o que diz aqui. Diz que todo aquele que receber a marca na testa ou na mão irá para o inferno. Todos irão para o inferno. Por quê? É porque, uma vez que receberam a marca em sua testa ou em sua mão, isso indicará que são propriedade de 666. 666 é o anticristo. O anticristo é o anticristo que se opõe a Deus e se opõe ao Cristo. Como lemos antes, ele é a ferramenta do diabo. Assim como Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo em forma humana, o anticristo é Satanás que virá em forma humana. É por isso que eles estão em oposição um contra o outro. Portanto, aqueles que receberem esta marca pertencerão a ele. Eles se tornarão sua propriedade. Além disso, se não receberem a marca, não poderão sobreviver. Então, que raios uma pessoa pode fazer sobre isso? Se não receberem a marca, não poderão sobreviver. Se receberem a marca, irão para o inferno. É por isso que a Bíblia diz: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Vocês viveram suas vidas até agora sem saber disso, não é? Desconheciam isso, não é? Conhecer este fato é descrito aqui como sabedoria. Vejam o versículo 18, capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tenha entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Conhecer este fato é sabedoria. Sabedoria. Então agora precisam encontrar o caminho para sobreviver sem ter que receber esta marca. Precisam encontrar o caminho para viver sem ter que receber esta marca. Mesmo enquanto estou explicando isso para vocês agora, há algo que me preocupa. Enquanto estão me ouvindo falar sobre a Bíblia agora, talvez estejam pensando: este é um grande problema. Mas, uma vez que saírem daqui, vão para casa e para a cama, e quando acordarem de manhã, já não serão afetados por esse assunto. Terão esquecido tudo sobre isso, e vão continuar com sua vida sem pensar duas vezes. Vocês pensarão: sempre há uma saída. Não importa quão ruim seja a situação. Com esse pensamento em mente, continuarão com sua vida da maneira usual. Mas se fizerem isso, vão se deparar com uma situação extremamente grave e não haverá como voltar atrás. Uma coisa que precisam entender é que no começo, receber esta marca será voluntário. Será voluntário. Por quê? É porque será muito conveniente. E porque é muito conveniente, todos se apresentarão voluntariamente para receber esta marca. Mas se fosse convidado a receber esta marca, você receberia? Nesse caso, o que farão se não puderem sobreviver sem receber a marca? É porque a maneira de resolver este problema se encontra na Bíblia, que estas palavras estão escritas aqui. O fato de vocês entenderem o que ouviram até agora já é uma bênção, já que agora podem procurar uma maneira de sobreviver. Neste mundo em que vivemos, diante de nossos olhos, há tantas paisagens magníficas para nos fascinar. Quando saem, há todas aquelas luzes neon piscando que vêm nas ruas movimentadas. Todas essas coisas entorpecem nossos nervos periféricos. Ficamos encantados com seu esplendor e não conseguimos nos livrar dessa embriaguez. Essa é a era em que estamos vivendo. Dessa forma, o diabo paralisa as pessoas e apenas as puxa para o caminho do inferno. No meio disso, esses são os tempos em que estamos vivendo. Não estamos apenas vivendo em tempos ordinários. Estamos vivendo
em uma época que está avançando rapidamente para um fim radical. Assim, em todo o mundo, pelo poder do Anticristo, o governante mundial poderá rastrear os movimentos de todos por meio de computadores e da marca na testa ou na mão, a marca que todos serão obrigados a aceitar. É assim que ele vai controlar o mundo. Como resultado, porque as pessoas não serão capazes de suportar isso, uma guerra eclodirá. Vamos para Apocalipse, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Esta é a guerra de Armagedon. A guerra de Armagedon vai estourar. Então, onde está localizado Armagedon? Se viajarem para o norte, ao longo da costa do Mediterrâneo, chegarão num lugar onde as montanhas terminam abruptamente. É aqui que está situada a cidade portuária de Haifa. Então, se viajarem de carro de Haifa para o interior por cerca de 1 hora, encontrarão a terra coberta de florestas e, em seguida, aparecerá uma colina. Não é alto o suficiente para ser chamado de montanha. Então tem essa colina e lá encontrarão uma placa que se parece com esta. Esta é a placa e diz Megido. Megido significa Armagedon. E a placa diz que este é o lugar onde os cristãos acreditam que a guerra final no curso da história acontecerá. Então, no mapa, como eu disse antes, se viajarem de carro para o interior, por cerca de 1 hora a partir da cidade portuária de Haifa, chegarão em uma bacia muito ampla. Daqui não dá para ver, mas do outro lado da bacia fica a cidade de Nazaré, onde Jesus de Nazaré cresceu. É uma bacia bem extensa, e é lá que vai estourar a guerra de Armagedon, a guerra final da história da humanidade. Então, quais países estarão lutando uns contra os outros nessa guerra? Vamos dar uma olhada no versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. O rio Eufrates fica na região onde ocorreu a Guerra do Golfo. Este é o Golfo Pérsico. Existem 2 rios que correm para o Golfo Pérsico e se unem para formar um rio no final. Ao norte está o rio Tigres e ao sul o rio Eufrates. A cidade de Bagdá está situada entre esses 2 rios. Diz aqui que essas águas vão secar para abrir caminho para os exércitos do Oriente, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Mantenha um marcador aqui e vamos abrir no capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Aqui diz que 4 anjos estavam amarrados no rio Eufrates. Esta é uma referência ao diabo, o anjo caído. É o diabo quem vai fazer a guerra final estourar, a guerra de Armagedon. Quando ele for solto, a guerra de Armagedon acontecerá. Então, um grande exército virá do Oriente e matará 1/3 da população mundial. 1/3 da população mundial.
E quão grande será um exército? Diz que o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. 200 milhões. Todos os exércitos do Extremo Oriente serão combinados. Todos os jovens vão unir forças. Isso ocorre porque todos eles receberam a marca na testa ou na mão e, por serem constantemente observados, acharão isso insuportável e se sentirão extremamente frustrados, porque eles estão sendo observados o tempo todo em tudo o que fazem. Então eles marcharão em direção a Jerusalém, onde o anticristo estará. Mas para chegar até Jerusalém, eles devem primeiro cruzar o rio Eufrates. Tem outro artigo aqui que gostaria de mostrar a vocês. O título desse artigo é Estrada que penetra o Himalaia. Este é o desenho de uma estrada que corre sob as montanhas. Há um túnel sob as montanhas do Himalaia que leva do Oriente Médio ao Paquistão. Este túnel já foi concluído há alguns anos. Isso mostra o trabalho de construção do túnel. Este artigo foi publicado em um jornal. Tenho mais um artigo que gostaria de mostrar a vocês. Alguém me deu isso quando eu estava em uma viagem aos Estados Unidos. Olhem o que diz aqui. China paves way for visitors to Silk Road. O que isso quer dizer? A China pavimenta caminho para os visitantes da Rota da Seda. Este artigo diz que a China começou a pavimentar a Rota da Seda. Todas essas coisas podem ser vistas como parte dos preparativos. Deixe-me mostrar outro artigo. Deem uma olhada nisso agora. A manchete diz: Luta pelas águas do Eufrates. Luta pelas águas do Eufrates. Se olharem aqui, poderão ver a represa de Ataturk, a barragem Ataturk. A Turquia está localizada ao norte do rio Eufrates. Ele flui da Turquia, através da Síria, e desce para o Iraque. Assim que a construção desta barragem estiver concluída, as águas do rio Eufrates vão secar. Quando esta barragem estiver concluída, as águas do rio Eufrates vão secar. Então as forças aliadas da Ásia chegarão a 200 milhões. 200 milhões de soldados não podem ser transportados de avião ou percorrer essa distância a pé. Eles precisam viajar em tanques ou caminhões e cruzar o rio Eufrates dessa maneira. É por isso que esse rio precisa ficar seco. As águas do rio já começaram a secar. Essas palavras proféticas, que foram registradas na Bíblia há 2000 anos, estão sendo cumpridas uma a uma, exatamente como foram escritas. Não há o menor erro. É como se Deus estivesse orquestrando todos esses eventos. Não podemos ver Deus, mas, uma a uma, todas essas coisas estão simplesmente acontecendo. Eles estão acontecendo bem na frente de nossos olhos. Não acham que precisamos nos acordar? Não podemos simplesmente continuar vivendo como temos vivido até agora. Vamos voltar ao capítulo 16 de Apocalipse. Versículo 13. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olhem o que diz aqui. Aqui temos o dragão, a besta e o falso profeta. Isso é uma trindade, a trindade do diabo. O dragão é Satanás, a besta é o anticristo e o falso profeta é um líder israelense. Esses 3 formam uma trindade e, com suas mentiras, vão reunir o mundo inteiro. Veja o versículo 14. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo. Os reis aqui se refere às suas forças armadas, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os exércitos de todo o mundo se reunirão. Ali está o anticristo, não está? Quando souber que as forças asiáticas estão a caminho, o anticristo fará milagres e reunirá os exércitos de todo o mundo para lutar contra eles. Então,
A princípio, esta guerra será entre os exércitos da Ásia contra os exércitos do resto do mundo. Portanto, haverá um grande número de tropas lutando uma contra as outras. Quando essa guerra atingir seu clímax, Jesus voltará. Quando a guerra atingir seu clímax, Jesus virá. Diz isso no versículo 15. Vamos ler o versículo 15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Que tipo de roupa precisa ser usada? Que tipo de roupa? Quando essa guerra chegar ao seu clímax, Jesus voltará, mas os que estiverem nus não poderão ficar de pé diante dele. Neste caso, talvez se sintam confiantes. Pode estar pensando, mesmo que ele venha no meio da noite, estarei de pijama, então ficará tudo bem. Mas isso não vai adiantar. Em Isaías, capítulo 61, versículo 10 diz: Deus me vestiu de roupas de salvação. Temos que estar vestidos com as roupas da salvação.